Vamos ficar de pé para a gente orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor, poder adorar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer nessa noite, Pai. Queremos entregar a nossa vida no teu altar. Ó Deus, reconhecendo que sem ti nada podemos fazer, mas a tua palavra nos chama para viver, ó Deus, momentos proféticos neste lugar e receber, Pai, a firme promessa de todas as coisas, Pai, que o Senhor torna viável diante dos nossos olhos quando a nossa fé é acionada. E nós queremos te pedir, acrescenta a fé, acrescenta, Pai, a esperança em nós, para que possamos olhar e declarar que somos mais que vencedores. Obrigado, Pai, pela tua presença aqui conosco. Sabemos que é o Senhor que move as águas, é o Senhor que remove os obstáculos, é o Senhor que enche o nosso coração de alegria e de paz. Obrigado, Senhor, porque em ti nós somos aqueles que esperam a vitória em Cristo. E hoje, Pai, mais uma vez eu quero renovar a palavra profética que o Senhor nos deu para essa semana. Aleluia. E nós teremos vitória, seja qual for a situação. Ó Deus, tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Abre a janela do céu, Pai, e abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão nessa noite buscando o Senhor de todo o coração. Dá-lhes, ó Deus, momentos aqui de milagre, de transformação, de vidas renovadas, Pai. Renova em nós o teu Espírito. Deus, dá direção em tudo que nós iremos fazer. Queremos te engrandecer, queremos honrar o teu santo nome, declarando, Pai, que o Senhor reina e vive para sempre em nós. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, aqueles que já chegaram e aqueles que estão a caminho, Senhor, que possam chegar em paz e segurança, que o livramento do Senhor aconteça e de forma poderosa sobre a vida daqueles que confiam em ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você entrou neste lugar para adorar a Deus, eu quero te convidar, enquanto os irmãos estão terminando ali, preparando para o louvor, abra sua Bíblia, por favor. 1 João, vamos estar lendo, capítulo 2, a partir do verso 3. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 3. Ok? 1 João 2, 3. Vou esperar até que todos consigam abrir. Já está lá? Glória a Deus. Então vamos ler juntos? Diz assim: e nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está onde? Verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamentos novos, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos,
Escrevo porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Queridos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e a vontade do Senhor é que nós o adoremos. Então adora o Senhor de todo o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, boa noite, a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Vamos começar com o hino da harpa, firme nas promessas. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo nos aquece. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 grandes por povo, santo e poder, para fazer enfermidades desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O povo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O povo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Iluminando de nós, com a bênção nas mãos. Desde milhares de anos, indo imenso toda
tem mãos, sendo batizado dando glória. Ali no meio fogo cai, todo pecado na noite sai, no santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está nessa igreja. Temporada de bênção e poder. O calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. O ano vem de vitória, continua a igreja. A previsão me diz que ainda vai chover. Vai chover de vozes estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair bordado, bordado revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus, e o fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus, e o fogo vai descer por esse poder. Graus de puro fogo e santo e poder. Aleluia, aleluia. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem pra mim, Deus tem pra nós. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem pra mim, Deus tem pra nós. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem pra mim, Deus tem pra nós. Quero cantar em seu lugar, em meu lugar. Com meu Senhor, eu vou ver
perdoar, me transformou. Pelo seu sangue me pisou. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem pra mim, Deus tem pra nós. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem pra mim, Deus tem pra nós. Eu tenho paz, eu tenho paz. Eu vou na fé, o meu passado apagou. Pediu perdão, me transformou. Pelo seu sangue me pisou. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem pra mim, Deus tem pra nós. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem pra mim, Deus tem pra nós. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem pra mim, Deus tem pra nós. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem pra mim, Deus tem pra nós. Deus tem pra mim, Deus tem pra nós. Deus tem pra mim, Deus tem pra nós. Aleluia. A palavra do Senhor diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a vossa cabeça. Amém? Em todo tempo sejam os teus vestidos alvos como a neve. Assim diz o Senhor Jeová. Que nunca falte sobre sua cabeça óleo de alegria para te renovar. Varão de guerra acabou de chegar, varão de guerra está neste lugar. Converse de não para de olhar, e a veste da glória para renovar. A sua bênção acabou de chegar, ataviado daqui sairá, mas este puro para renovar. Converse de guerra ele é Jeová. A sua bênção acabou de chegar, ataviado daqui sairá, azeite puro para renovar. Com vestes de guerra ele é Jeová. Vem, vem conhecer Jesus. Ele vai te abençoar, ele vai te restaurar, ele vai te abençoar, ele vai
e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, toda glória ao Rio dos Vales, Rei dos Reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Jesus! Jesus, Cavaleiro do céu, nunca perde a beleza no campo de batalha. Jesus, Cavaleiro do céu, nunca perde a beleza no campo de batalha. Ele venceu a serpente venenosa e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, toda glória ao Rio dos Vales, Rei dos Reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Glória a Deus. Ele é o líder dos vales, da estrela da manhã. Aleluia. Podem se assentar, amados. Alguém quer compartilhar algum testemunho conosco nessa noite? Esse é o momento, né? Doutora Vanessa. Georgina, faz um favor para mim, filha. Pega minha carteira aqui. Eu quero compartilhar 2 testemunhos. Um, agradecer a Deus. Essa é uma carteira rosa aí dentro. Agradecer a Deus pela vida do meu pai. Essa semana, na segunda-feira, nós estávamos indo para pegar uma bênção e a esposinha dele me ligou dizendo que ele estava... Ela mandou uma mensagem cedo que ele estava passando mal. E quando eu estava na rua, não consegui ligar. E aí quando eu liguei, ela falou: Vanessa, ele teve uma embolia pulmonar e uma infecção no pulmão. Tá entubado, tá muito ruim. E ela sozinha, né? Porque eu tô aqui no Rio, a minha irmã tá lá em Juiz de Fora. E eu fiquei preocupada com ela, preocupada com ele, não sabia o que fazer. Mas a igreja se colocou em oração, né, junto comigo, para a glória de Deus. E o Senhor colocou ali, né, anjos dele, né, naquele hospital. E hoje, para a glória de Deus, pela manhã, eles tiraram a sedação e ele saiu do tubo, para a glória de Deus. Já estava lá aprontando, querendo vir embora para casa. Então, assim, eu quero glorificar o Senhor, porque eu falei: Senhor, 15 dias que eu enterrei minha tia, vou enterrar meu pai, Senhor, misericórdia. Mas o Senhor, né, fez meu pai estar lá, está bem. E a outra bênção, eu falei que nós cantamos, né, acerca de que o nosso Deus, ele nunca perde a batalha. Cantamos sobre os sonhos, cantamos sobre as vitórias do Senhor. E está aqui minha carteirinha profissional, né, para a glória de Deus, né, peguei lá na segunda-feira. Então eu quero assim glorificar o nome do Senhor por essa vitória. Essa vitória é minha, mas é a vitória da igreja que me ajudou em oração, a vitória da igreja que me sustentou, não só em oração, mas financeiramente também, desde o começo. E quando eu mandei, né, a foto para minha professora, e ela não é crente, mas ela usou o texto da Bíblia que diz, né, que há tempo para todas as coisas. E era um sonho que estava engavetado, e quando eu pensei que ele ia sair da gaveta, veio a enfermidade, eu tive que fechar a gaveta de novo, mas no tempo certo, o Senhor me deu condição, né?
Então, assim, eu quero glorificar o Senhor por essa vitória, agradecer a igreja, agradecer ao pastor Dimas pelo apoio, pelo cuidado. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém? Nós vamos ofertar ao Senhor agora. Amém? Glória a Deus. Você está recebendo um envelope aí, amado. Mas acima de tudo, você está recebendo a oportunidade de viver a palavra de Deus. Eu gosto muito de falar isso, porque a palavra de Deus, ela traz para nós conselhos práticos nesse momento de ofertar. Às vezes a gente pensa assim: quanto é que eu vou dar para Deus? Você não vai dar, você vai receber. Amém? Esse é o momento de você receber, porque a palavra de Deus diz que se você semear, você vai colher. Então é o momento de você lançar o grão sobre a terra. Mas a palavra de Deus diz que se você semear pouco, pouco também você vai ceifar. Mas eu quero que você reflita bem antes de colocar a tua oferta aí. Porque além de semear, além de fazer um plantio, olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Observe bem isso. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Honra ao Senhor. Esse é o momento que você, com a tua oferta, vai estar honrando ao Senhor. Eu não estou falando de valores, eu estou falando de atitudes. Tenha uma atitude de fé, amado. Coloque aí a tua oferta de gratidão a Deus. Você viu a Vanessa testemunhando aqui. E esse momento de cultuar a Deus também é um momento da gente agradecer. É um momento que nós reconhecemos o quanto Ele tem feito na nossa vida, e que dinheiro nenhum pagaria. Quanto paga a vida salva, resgatada, curada, libertada? Quanto vale isso? Não tem preço, porque Jesus já pagou o preço da cruz por nós, e a palavra está nos chamando para honrar esse nome, honrar o nome de Jesus, seja em qualquer que seja a situação, seja qualquer que for a situação. Honra ao Senhor com tudo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Seja fiel. A palavra está dizendo: seja fiel a Deus. Coloque a tua oferta de fé. Eu quero orar por você nessa noite, para que essa palavra venha se cumprir, que os teus celeiros venham transbordar, os teus lagares venham se encher, e você possa testemunhar com grandes coisas que tem feito Deus por nós. Amém? Você já colocou a tua oferta? Então fique de pé para a gente orar junto e profetizar sobre a nossa vida financeira. Deus tem promessas que já se cumpriram em nossas vidas, mas existem outras que ainda vão se cumprir. E eu quero que você apresente para o Senhor a sua promessa, aquilo que você está buscando nele na vida financeira. Talvez seja a porta de um trabalho, talvez seja uma causa na justiça, eu não sei. Talvez seja uma melhoria de salário. Seja qual for a sua demanda nessa noite, amado, creia. O Senhor te trouxe aqui, e você está honrando o Senhor com o que você está colocando nesse envelope. Essa semente que você está lançando na boa terra. Semear no reino é lançar a semente na boa terra. E nós vamos orar para que o Senhor encha os teus celeiros e faça transbordar os teus lagares. Pai querido, aqui está a nossa oferta, a nossa gratidão. Ó Deus, como é bom poder cumprir a tua palavra, investir no teu reino, Senhor, e receber a promessa, porque é isso que o Senhor está lançando diante de nós. A tua promessa diz, Pai, que os nossos celeiros vão se encher,
os nossos lagares vão transbordar. E eu libero essa palavra sobre a vida de cada família aqui, cada irmão, irmã que está ofertando nesse momento, Pai, que ela receba essa promessa e ela comece a viver, Pai, ó Deus, a plenitude dessa palavra, porque a Tua palavra ela se cumpre, e a Tua palavra liberada, ela não volta vazia. Obrigado porque os nossos corações, Pai, estão olhando agora para o céu, para o alto, de onde vem o nosso socorro. Tu és o socorro bem presente. Visita a vida financeira, Pai, daqueles que confiam em Ti, daqueles que tiveram fé para chegar na Tua casa e apresentar a demanda diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode trazer a tua oferta aqui no altar, enquanto nós louvamos o Senhor. Comece a cantar com muito louvor.
abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espíritos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 Senhor, os olhos, Senhor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Glória a Deus. Pega as suas mãos assim, ó. Senhor, nós estamos aqui para te adorar com muito louvor. Que a nossa vida no teu altar seja um momento de adoração, seja o nosso louvor, seja o nosso sacrifício vivo diante do Deus Todo-Poderoso. Tu és o grande eu sou, aquele que nos livrou, que nos guardou, aquele que nos perdoou. Ó Deus, e nós queremos reconhecer isso com muito louvor. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, pelas tuas promessas, aquelas que já se cumpriram e aquelas que ainda vão se cumprir. Coloca o perfeito louvor em nossos lábios. A tua palavra diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós estamos aqui te adorando, Pai. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria convidar a pastora Aline, ela vai estar trazendo a palavra para nós. Vou pedir aos irmãos, logo depois da palavra, até 15 para as 9, 10 para as 9, pastor Hildo, no final, quer dar uma palavra para vocês também, tá? Em respeito ao trabalho que ele vai fazer, 15 para as 9. Tá bom? Ele quer deixar um recado aí para vocês. 15 para as 8, não, 15 para as 9. Falei errado? Não, vai ser às 6h30. Isso. 10 minutos? Então 10 para 9. Amém, Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, amados. Amém. É bom estar de volta. Aleluia. Com muita luta, né? Eu que Senhor e orando, né? Dá um soninho sobre a Rebeca para ela ficar bem quietinha. Mas a gente vai vencendo a cada dia, né? E antes de eu começar, eu queria cantar um louvor. E enquanto eu estava pela manhã meditando, eu fiquei pensando nele, porque tem sido assim, desde que a gente viveu assim, um reviravolta, né? A gravidez foi uma mudança de rota, de rumo pra gente. Mas ao mesmo tempo a mudança que parece que mexe assim com a nossa estrutura, parece que tira a gente do lugar. Na verdade, o que a gente está percebendo é que justamente o contrário, né? O Senhor está trazendo para o lugar. Então, tem sido dias muito difíceis, né? Mas em todos os dias vendo o Senhor se manifestando.
Então isso traz alegria, traz o consolo. E dentro desse tempo, a Rebeca fez 3 meses, dentro desse tempo o Senhor tem ministrado muitas coisas. Tem sido o entender ainda, né, vamos dizer assim, da promessa dele se cumprindo na nossa vida, na nossa família. E eu falei, Senhor, a última pregação minha, eu nem tinha ainda descoberto que eu estava grávida. Eu falei, tem tantas coisas que o Senhor ministrou, eu estava lá quietinha, de resguardo, mas as ministrações, né, estavam sendo diárias e noturnas. Então, porque não dormia, se não dorme, né, a gente tem que clamar ao Senhor e o Senhor vai falando. Então, mas uma coisa o Senhor colocou no meu coração, porque a gente vai enfrentando muitas batalhas. Então, ao longo, né, do que a gente for falando, aí a gente vai entendendo as batalhas, né? Mas de primeiro eu falei, Senhor, quando a primeira ministração minha vai ser sobre o que o Senhor está falando, perseverança. Porque a gente precisa ser perseverante. E muitas das vezes, no momento de aflições, a gente acaba desanimando, a gente fraqueja. Tantas são as situações que se levantam para tentar nos paralisar. E de repente, a tristeza que invadia, o peso, o Senhor começou a trazer alegria. Então é dessa alegria que eu quero compartilhar. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E hoje eu já tinha essa palavra que já tem sido ministrada há muito tempo. Eu não sei se essa luz vai me ajudar. Bem em cima e o óculos não está muito bom. Mas hoje pela manhã eu lembrava desse louvor. Porque é exatamente aquilo que a minha casa, nós, né? Eu sei que somos todos nós, mas eu estou dizendo assim, é o momento que a minha casa está vivendo. Então é o momento onde o Senhor tem nos chamado. Que esse louvor diz assim, o pastor vai me ajudar, porque fica muito bem na voz dele. E diz assim, ó, antes de eu ler a palavra, eu queria que você refletisse nisso. Eis-me aqui, Senhor, venho lhe dizer. Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer. E na cruz, em meio à adoração, elimino o que é da velha criação. Eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer. E na cruz, em meio à adoração, elimina o que é da velha criação. Eu sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como eu. Isso é o melhor que tens pra minha vida. Só me resta em amor obedecer. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como eu. Isto é o melhor que tens pra minha vida. Só me resta em amor obedecer. Eis-me aqui, Senhor, venho me dizer. Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer. Diz isso pro Senhor. E a cruz em meio à adoração elimina o que é da velha criação. Eu sei, Senhor, que é direito teu
vou resumir aqui. O Senhor vem ministrando muito comigo a respeito dos discípulos. Pode assentar, irmãos. Perdão. Sobre os discípulos. Em Mateus 10, você pode abrir aí para a gente fazer a leitura rapidinho. E a gente também encontra em Lucas, Marcos, essa passagem. Fala sobre a chamada dos discípulos. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que nós somos os discípulos de Cristo. E às vezes no meio do caminho a gente vai esquecendo, algumas coisas vão se perdendo. E a gente precisa lembrar disso, que a gente está aqui para obedecer, como nós cantamos essa canção, a gente vai aprendendo. O que o Senhor tem ministrado no meu coração é exatamente isso. Todos os dias a gente aprende alguma coisa. Todos os dias Ele nos ensina alguma coisa. A gente não sabe tudo. E todos os dias Ele quer falar com a gente. Todos os dias Ele quer endireitar as nossas veredas. Ele quer manifestar a graça dEle, para que a gente seja conhecido lá fora. Então nós precisamos a cada dia buscar esse lugar no Senhor, para que a gente seja um testemunho, para que a gente seja um exemplo de Cristo para outras pessoas. E eu tenho falado, Senhor, me ajuda, né? Ajuda a minha família, porque nós vivemos um processo. E o processo muitas das vezes não é fácil. Muitas não, né? O processo não é fácil. Mas o Senhor é que nos dá a vitória. Então, já abriram, né? Vamos ler aqui. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Mateus 10, pastor. Curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, canaíta, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Até aí, amém? E em Mateus 4, precisa abrir não, porque é só 2 versículos, 4, 20 e o 22. E eu pesquisando, achei interessante isso que o Senhor tem falado, né? Diz assim, ó: então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Chamou eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. E o que ficou me chamando a atenção nessa palavra é que quando o Senhor fez o chamado para os 12 apóstolos, eles foram largando as suas coisas e foram seguindo Jesus, eles foram abandonando. E dentro desse contexto que, meditando na palavra, o Senhor tem nos chamado para que a gente vá, para que a gente cumpra com isso, e muitas das vezes a gente acaba até se acomodando de não fazer isso, e a gente vai dando prioridade às outras coisas, a gente vai dando mais importância às vezes a outras coisas do que o cumprir com a palavra. Eu não estou dizendo no todo, estou dizendo muitas das vezes nas situações que a gente vivencia. Por quê? Por que eu estou falando eu? Porque o Senhor começou a me despertar. Porque estava muito difícil sair de casa. Meu resguardo foi um resguardo bem difícil, foi complicado com a Rebeca. Como eu falei, ela parece um Kinder Ovo, né? Toda semana é uma situação diferente, é um brinde diferente que se apresenta. Então é tudo muito difícil. E eu falei para o Senhor: Senhor, nenhum dos meus filhos for impedimento para eu fazer a tua obra, nem para ir para lugar nenhum. A Rebeca também não será. Mas está sendo muito difícil esse processo, porque são muitas coisas. E eu fiquei, no dia que eu cheguei aqui a primeira vez, meu Deus, eu me senti um peixe fora d'água. Falei: meu Deus, eu estou num lugar que parece que eu nem conheço, porque são pessoas estranhas que parece que eu nem conheço. E foi muito difícil para mim. Eu saí daqui muito mexida, muito doída. Foi muito assim, muito gritante. Mas depois eu fiquei orando. Eu falei: Senhor,
É um processo, a gente passa pelo processo, né? Até você se adaptar, você voltar de novo. Meu Deus, para quem é muito movimentado, de repente você ser paralisado, é difícil demais, né? É difícil. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então Ele sabe o que Ele extrai da gente no momento que a gente está passando pelas situações. E Ele traz as situações porque Ele quer tratar conosco. E quando eu falo tratar, não é tratar só porque nós estamos errados. Também porque muitas das vezes nós precisamos nos reavaliar, mas para aquilo que Ele quer nos levar, nos mostrar para onde nós precisamos chegar. Aquilo que Ele está apontando. Então, assim como os discípulos foram chamados por Cristo, nós também fomos chamados. O Senhor, eu prestei atenção assim, que Ele chama um por um e faz questão de colocar o nome. O Senhor também nos chamou pelo nome. Ele nos escolheu para que nós estivéssemos fazendo a obra. Aqui os discípulos, cada um tinha uma função, como nós temos as nossas funções. E nós precisamos aprender, e o Senhor tem falado isso comigo, aprender a deixar, abandonar algumas coisas que não acrescentam na nossa vida. E aprender que muitas das vezes não precisa da enfermidade, não precisa muitas das vezes de uma gravidez repentina para você poder entender aquilo que Deus quer, ou entre outras situações, mas a gente poder entender que o Senhor nos chamou pelo nome, que nós somos discípulos do Senhor, que Ele tem uma obra para a nossa vida, e essa obra não é simplesmente fazer aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então nós precisamos realmente nos atentar para isso. E eu tenho falado, Senhor, me ajuda, porque quando eu estiver lá na igreja, eu quero estar 100%. Eu sou mãe, eu ainda estou no processo, mas eu não quero estar ali voltado com as minhas coisas, entende? Com as minhas coisas. Eu quero estar ligada no Senhor e orando o tempo todo, buscando o tempo todo. Na consagração dela foi uma luta, porque eu falei, Senhor, e só sabia falar assim, Senhor, o tempo todo era orando, pedindo ao Senhor. E ela ficou quietinha. Porque eu falei, Deus, a gente vence barreiras, a gente vence situações, e a gente ora, a gente busca do Senhor, mas a gente não entende como Deus trabalha, e Ele trabalha da forma dele. E muitas das vezes a gente está fazendo orações, a gente está buscando algo, e aí de repente acontece uma situação, Senhor, mas, e a gente começa às vezes a questionar, ao invés de a gente adorar e conseguir entender naquele exato momento, que depois a gente entende. Mas eu digo naquele exato momento, a gente não entende o que Deus está fazendo. A gente não entende o que Deus quer. Mas Ele começa a trabalhar. Ele começa a mostrar o que é que Ele está apontando lá na frente. Então nós recebemos uma palavra que o Senhor estava reconstruindo os muros. E Ele ainda não acabou com isso. Como semana passada eu falava aqui da tarde, na oração, nós estamos dentro de uma guerra. E numa guerra existem batalhas. E nós estamos travando batalhas. E batalhas são em todas as áreas da nossa vida. Então a gente vence uma, e aí daqui a pouco a gente já está tendo que entrar em outra. Às vezes a gente nem vence uma, porque às vezes a gente é vencido. E a gente precisa aprender aquela situação para poder você aprender tudo que você precisa para você batalhar de novo daquela outra vez. Mas tem sido difícil a gente muitas das vezes conseguir abrir mão. E o Senhor tem nos chamado para que a gente seja perseverante. Eu não sou perseverante quando vai tudo bem. A gente é perseverante quando vai tudo mal. E as lutas que têm se levantado na nossa vida é justamente para isso, a gente aprender a deixar. E eu falei, Senhor, eu preciso aprender a deixar as coisas. O medo, o receio, como é que vai ser, como é que é, né? Entre muitas outras coisas. Mas, Senhor, entregando diante do Senhor. Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas eu estou aqui. Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas eu quero aprender. Senhor, eu não sei como vai ser. E a gente vai vivendo esse processo. Nós erramos, nós somos falhos. Mas nós estamos aqui todos os dias buscando aprender do Senhor. E o Senhor é quem conhece o nosso coração. E Ele sabe muito bem naquilo que Ele está trabalhando para nos levar para o lugar que a gente precisa estar. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me ajuda. Porque eu quero. E o Senhor ouve a nossa oração. E no momento que Ele ouve a nossa oração, as coisas vão acontecendo para a gente ser levado para aquele lugar. Só que não é da maneira como a gente age. E às vezes a gente acha que podia ser muito mais fácil. E o Senhor tem usado a Rebeca, tem usado situações dentro da minha casa. Para quê? Senhor, se fosse outros tempos, né, a gente tem conversado e tem sido assim um ajuste dentro da nossa casa. Então a gente consegue entender que o Senhor permite situações que muitas das vezes a gente acha, agora deu ruim. Agora as coisas, né, vão piorar.
E às vezes levanta, né? O vento vem. Meu Deus, quando você acha que o negócio agora vai dar ruim, Jesus. E aí o Senhor não tem o equilíbrio. E a gente lembra da palavra. E a gente lembra das coisas que, né, os pastores vão ministrando, que vão trazendo, que vai ensinando. As palavras que estão sendo liberadas. E naquele exato momento ela vem. E a gente lembra, meu Deus, é isso aqui. Então a gente tem que fazer isso aqui. E tem sido assim, momentos desgastantes. Momentos difíceis, momento cansativo, esgotante, né? Porque ter um bebê é cansativo, ainda mais quando a gente não é novinha, né? Aí que não fica tão assim, né? É tudo reaprender, é tudo a gente precisa. Parece que a gente nem nunca teve filho, né? Nem neto. E eu que cuidei dos meus netos. Mas é tudo novo, tem sido tudo novo. Como eu ouvi, pelo amor de Deus, você já teve 3 filhos, 4 agora, 4 netos, não está dando conta? Falei, ai Jesus, então vamos lá, não estamos dando conta, mas a gente vai aprendendo, e com isso o Senhor tem nos ensinado, e Ele tem nos aprumado, o Senhor tem vindo com o prumo dele de amor, tem sido verdadeiramente isso. Numa situação, outra vai se levantando e a gente vai se ajustando. Então, eu sei que o Senhor tem nos levado para este lugar, da gente perseverar. Ele tem nos chamado como nome. Os jovens têm um tema, e a gente também não pode esquecer desse tema, a nossa identidade em Cristo, que nós fomos chamados por Ele, que nós temos uma posição diante dEle, e que Ele tem trabalhado em favor para que a gente seja o instrumento nas mãos dEle, para que a gente seja perfeito diante dEle. A cada dia o Senhor vai movendo o nosso coração. Ele vai movendo a nossa vida, nos levando para aquilo que é necessário. Então, às vezes a gente acha que a gente está se extraviando, mas nós estamos se extraviando quando nós buscamos a vontade do Senhor. Ainda que a gente erre muitas das vezes. Mas o Senhor está nos levando para o lugar que Ele tem nos chamado, que Ele quer para a nossa vida. Para Ele manifestar aquilo qual, como cada um aqui foi chamado, como pescadores de homens, e nós estamos aqui, independente de qual seja o nosso chamado, independente aonde a gente vai exercer, nós temos família, nós temos emprego, mas o Senhor tem nos chamado para que a gente seja servo, e o servo realmente não pode andar de qualquer maneira. O Senhor vai nos aprumando a cada dia, e a gente tem sido trabalhado dessa forma dentro da nossa casa. Aprendendo tudo isso, esses dias tem sido um intensivão, sabe? É o Enem? É o Enem, né? O Enem é um, né? Dizem o pessoal que faz o Enem, diz que é um, né? É um intensivão. Nós temos vivido esse tempo de intensivão dentro da nossa casa. E tem sido todos nós, não tem sido só marido e esposa, não. Até os filhos estão tendo que se aprumar. Então nós louvamos ao Senhor todos os dias, porque o Senhor tem nos dado equilíbrio. Nós temos aprendido. A gente está aprendendo a ter mais paciência, aprendendo a saber falar um com o outro, aprendendo, sabe, a respeitar, tudo aquilo que a gente tinha em desordem ainda. Sabe por quê? Porque o Senhor começou uma obra na nossa vida lá atrás, quando trouxe Ele para a presença do Senhor, mas essa obra ainda não está completa. Então eu entendo assim, para aquilo que Deus tem, Ele tem que completar a obra. Então aquilo que estava pendente, que ainda precisava do trabalhar de Deus, não estava dando sem a Rebeca. Então, como Letícia fala, mãe, 3 vezes ela falou isso para mim, mãe, a Rebeca era tudo que a gente precisava, aquilo que estava faltando, Deus trouxe ela para preencher, era ela que faltava. E quando ela falou isso a primeira vez, eu ouvi a segunda, a terceira, eu falei, Senhor, é verdade. Porque está sendo através da Rebeca que os muros estão sendo reconstruídos. Está sendo através da Rebeca que a gente está começando a entender e se aprumar naquilo que o Senhor tem nos chamado. Se de repente tardou a gente ter um posicionamento como família, de perceber que, Senhor, a gente ainda precisava que esse lado aqui tivesse restaurado, através da Rebeca está sendo restaurado. Através da Rebeca a gente está sendo moldado para que realmente nós sejamos uma família que venha testemunhar o amor de Deus, que a gente venha aprender, porque eu sempre bati nessa tecla, a minha família, eu sempre testemunhei isso, né? Vocês aqui sabem, a família de mulheres que não tinham posicionamento, mulheres que não respeitavam os maridos, filhos que não estavam nem aí para os pais, filhos que desrespeitavam os pais dessa forma. Essa é a minha família, a carga que eu carrego.
Essa é a carga que eu carrego. E quando o Senhor me trouxe para a presença dele, ele começou a me restaurar em relação a me ensinando essas coisas. Então eu falei, Senhor, dentro da minha casa eu vivia isso com meu pai e com a minha mãe. Então era muito difícil a gente poder, a gente acaba sendo fruto do meio, né? Você acaba fazendo aquelas coisas por normal. Por quê? Mas já é tão normal, já vejo isso desde sempre. Então a gente acha que é normal. E você vem trazendo isso. E de repente, quando você vem para Jesus, o Senhor começa a ensinar o que realmente, qual é a função da esposa, qual é a função do esposo, como a gente, como filho que ainda tem o pai, né? Como se comportar, e a gente vai aprendendo, porque a gente não sabe tudo. Mas eu falei, Senhor, e o Senhor tem trago esse tempo ainda dessa reconstrução como família, né? Como meu esposo saber se comportar como esposo, como buscando aquilo que a Bíblia está dizendo, eu a mesma coisa, e a gente tentando ensinar os filhos. A gente vai aprendendo com quem já tem experiência, a gente vai, né, olhando para um e para o outro, porque a gente não vê só, a gente não aprende só com os acertos, a gente aprende com os erros também, né, dos outros, e a gente vai lá, Senhor, então vamos nos ajudando, e a gente vai se ajudando. Então isso tem sido uma coisa assim, maravilhosa na nossa casa, onde a gente tem desfrutado. Eu falei, Senhor, como isso? Como a gente olhar e você só olhar para a dificuldade, porque o inimigo, ele quer roubar a alegria. E teve um dia desse, mas semanas atrás eu lembrei do que Vanessa uma vez falou aqui, a pastora Vanessa. Ela ministrou que... Esposo, me dá minha água. Aonde? E ela ministrou aqui, enquanto ela estava passando pelo processo dela, que existe festa no deserto. Não é isso, amigo? Existe festa no deserto. Porque quando a gente fala em deserto, a gente só vê sol, areia, sequidão, cacto, né? Você já viu? Imagina logo o cacto, né? A gente vê só sequidão. E quando muitas das vezes nós estamos vivendo certas situações, é assim que a gente vê. Você não vê, mas que alegria, gente. E como que vai ver alegria no meio dessa situação toda? Mas é isso que o nosso adversário faz. Ele quer roubar essa alegria. Ele quer tirar isso que a gente tem de melhor, que é o Senhor. Aquilo que Deus está fazendo. E aí a gente fica vivendo, parece que muitas das vezes assim, Senhor, ou eu olho só para as coisas que estão ruins, ou a gente se atenta para aquilo que Deus está falando. Nós não somos movidos pelas circunstâncias. Nós somos movidos pela palavra. E é a palavra que nos garante. Então, se Deus falou, Ele falou e acabou. E eu comecei a falar, Senhor, não quero olhar para isso como desgaste. Meu Deus, o meu corpo, vocês não têm noção. Eu estava até falando com a pastora Rita, falei, pastora, tem dia que parece que eu vou desmaiar. De tanto que gente, é um cansaço. Para ficar em pé, eu estou aqui em pé, mas as pernas estão assim, ó. Cansaço. Mas eu sei que vai passar, como já passou outras coisas, já estou bem melhor. Eu andava assim, ó. Em casa eu ficava, ai gente, pelo amor de Deus. De tanta dor, de tanto cansaço, de tanta exaustão. Hoje eu já estou até andando em pezinho, então eu falei, Senhor, glória a Deus. E tudo vai passando. E o Senhor vai trabalhando. Então o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é isso. A gente precisa lembrar que nós somos discípulos do Senhor. Que as circunstâncias não podem roubar a alegria daquilo que o Senhor está fazendo. Que o Senhor tem nos chamado para viver a palavra dele. A gente vai viver inúmeras situações como os discípulos viveram. Eles foram perseguidos, eles foram caluniados, pessoas se levantaram, eles foram intimidados. Todo mundo passa por isso, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Mas a gente precisa aprender. E eu falei, Senhor, eu quero isso. Eu quero viver isso. Porque toda a minha vida eu sempre vivi. Eu fico pensando assim, meu Deus, de que adianta eu passar por tantas coisas, chegar lá no final e ouvir, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Meu Deus, isso tudo para nada? Para me perder? Não posso. Então, o Senhor tem que ser a primazia. O Senhor tem que ser em primeiro lugar. Eu amo meu marido. Glória a Deus que Deus me deixou abrir mão dele. Glória a Deus pelos meus filhos, que são as minhas riquezas. Mas a minha maior riqueza é o Senhor. Porque eu posso ficar sem eles, mas sem o Senhor eu não posso ficar. Porque eu sei que com o Senhor, Ele ajuda a gente a passar por todas as coisas. Ele ajuda. Então eu sempre falei para o Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. E eu desejo a cada dia buscar esse melhor, buscar ser melhor, buscar fazer melhor. Eu quero aprender sim, erro muitas vezes, mas eu tenho desejo de aprender. A gente está lendo isso agora no livro de João. Nós precisamos aprender, ser ouvintes e praticantes, saber ouvir sim. Se estamos errados, temos que ouvir sim.
Cada um tem uma natureza, uns mais fáceis, outros mais difíceis, uns mais calados, outros mais tagarelos. Todos nós somos diferentes, como os discípulos. Cada um era de um jeito, né? Pedro, a gente tem um monte de Pedro. A gente tem um monte de Pedro. Pedro, explosivo, tem outros que são mais... Mas todos foram chamados pelo Senhor. Todos são discípulos. Todos tiveram uma importância no reino. Nós temos uma importância no reino. Mas nós precisamos também, como o Senhor tem ministrado para mim, a palavra dele tem que ser a minha bússola. A palavra dele tem que ser o parâmetro para mim. Não é o que eu acho nem o que eu penso. É o que a palavra diz. Eu até falo isso para o meu esposo. Se a palavra está dizendo, não tem argumento. A gente pode até não gostar de ouvir, mas a palavra está dizendo, não tem argumento. Então a gente tem que ouvir. E é isso. E é isso. Nós somos discípulos do Senhor. E para ser discípulos, nós precisamos viver conforme a palavra dele tem mandado realmente. Então ele vai nos ensinar, ele vai nos corrigir, ele vai nos exortar, ele vai tudo naquilo que a gente precisa para chegar no lugar que ele tem e ele quer para a gente. O Senhor não vai nos dar uma bênção para a gente perder. Então, primeiro, nós precisamos ser aprimorados. E eu sei que eu tenho certeza que nós estamos no intensivão, que nós estamos vivendo isso. E a gente precisa desejar esse melhor. Não vai ser fácil, eu só quero dizer isso para você, eu quero fechar com isso. Não vai ser fácil, não está sendo fácil. Mas não olha para isso como sua derrota. Olha para isso como a oportunidade que o Senhor está te dando de poder te moldar como Ele tem nos moldado, de poder te aprumar para aquilo que Ele tem para você ali na frente. Porque hoje a gente não entende o que Deus faz, a gente não entende naquele momento, mas depois nós vamos compreender. Então nós não temos que entender, nós temos somente que buscar a vontade dEle, porque quando nós buscamos a vontade dEle, Ele vai dando a direção e a gente aí vai entendendo aquilo que Ele está fazendo. Então não olhe para isso como a sua destruição, não olhe para isso, seja qual for a situação, não é para destruição, mas é para que o Senhor nos leve para o lugar que nós precisamos ir, para o lugar que nós precisamos estar, para a bênção que Ele precisa nos dar. E Ele não vai dar para a gente jogar fora. Então Ele está nos preparando. Ele está fechando os muros primeiro. Ele está reconstruindo, está fechando as portas para que a gente possa receber o melhor dEle. Amém, amados? Senhor, você pode ficar de pé? Senhor, Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Tu sabes, Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos. E Tu sabes, Senhor, do nosso profundo interior. Vem, Senhor, porque muitas das vezes o nosso adversário ele se levanta para querer todo o tempo nos paralisar e nos intimidar. Mas nós pedimos ao Senhor, ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito para este lugar, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. E o Senhor quer nos ajustar. E muitas das vezes vai ter barulho, vai ter dificuldade. Ah, Senhor, mas nós queremos, Deus, fazer aquilo que é certo. Nós queremos estar no lugar para agradar e alegrar o Teu coração. Nós não queremos ser referência, Senhor, de vergonha. Mas queremos, Senhor, ser um testemunho. Queremos, Senhor Jesus, levar o Teu reino, a Tua palavra, Senhor, e abençoar as pessoas. Nos ajuda, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos entendimentos. Tira, Senhor, todo o sono espiritual. Aviva-nos, Senhor, naquilo que nós precisamos. Nós não estamos aqui para sermos servidos pelo Senhor, mas nós estamos aqui para servir e queremos aprender isso a cada dia e fazer o melhor. Abre o nosso entendimento, tira todas as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos receber a Tua palavra. Toda falta de entendimento, o Senhor nos dá. O Senhor diz que se a gente pedir sabedoria, o Senhor nos dá liberalmente. Então nos dá sabedoria, Senhor, para todas as coisas, Pai, para que a gente não venha errar diante do Senhor e o nosso adversário ele não tenha vez no nosso meio. Ah, Senhor, por favor, perdoa-nos, ó Pai, quando muitas das vezes nós pecamos diante do Senhor pelas palavras, pelas ações, não é o que nós queremos.
não é o que nós queremos, Senhor. O Senhor sabe do nosso interior, Pai. Então nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a estar no lugar que o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado por uma grande obra. E o inimigo tem se levantado, Senhor, para querer paralisar essa obra. Assim como Sambalat e Tobias se levantou para querer, Senhor, paralisar. Pai, o inimigo tem usado também, muitas das vezes, questões para nos paralisar. E nós não queremos. Nós estamos aqui juntos no mesmo propósito. Ajuda-nos, Senhor. Eu não quero, Pai. Eu não quero ser impedimento para a tua obra. Eu não quero ser impedimento na minha casa. Eu não quero ser impedimento, Senhor, em lugar nenhum. Então nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor sabe do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, todas as cadeias. Senhor, quebra todas as cadeias. Quebra todas as cadeias, Pai. Ah, Senhor, por favor, visita-nos, ó Deus. Visita o nosso interior. Aplaca, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a fazer o melhor. Nos ajuda a sermos melhores, por favor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, Pai, do Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, nós não conseguiremos chegar um passo à frente. Mas é o Senhor que tem nos feito chegar até aqui. Então até aqui nós queremos dizer Ebenezer. Nós queremos mais, queremos fazer mais, queremos ser mais, melhores em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Que o Senhor seja a nossa força nesta noite. Deus, na nossa fraqueza, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, mas que o Senhor nos fortaleça naquilo que também somos fortes. Senhor, nós queremos estar de pé diante do Senhor e sendo vigilantes, sendo, Senhor Jesus, sóbrios, firmes e constantes na obra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, querido, nós vamos estar encerrando agora. O pastor Hildo vai estar fazendo uma apresentação de 10 minutinhos para a igreja, tá bom? É o seu trabalho de faculdade. E nós vamos estar cooperando com ele, ok? Estenda as suas mãos aí, por favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Só um minutinho, amado. Nós queremos ainda te convidar. Aliás, quero convocar a igreja. Nós queremos convocar a igreja para o congresso dos jovens, sábado às 19 horas. Todos os obreiros, todos os membros, você pode convidar a família, enfim. Nós queremos estar aqui prestigiando o trabalho que os jovens vão estar fazendo. E eu estou convocando a igreja para estar junto, unidos nesse trabalho. Sábado às 19 horas. Ok? Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Hildo. Sim, o congresso só vai ser no sábado. No domingo não haverá congresso, tá? Chegamos a essa conclusão junto com eles, que nós queremos dar tudo que nós podemos no sábado. E no domingo não haverá. Seria mais uma confraternização.